Do maná do céu para você. Bom dia, maná de hoje. Tudo vai passar. Eu vou ler lá em Gênesis 4:9. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 4:9. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Hoje, quando o Senhor falou, né, tudo vai passar, e aí, né, me levou a meditar nesse versículo novamente, olha que tremendo, né, eu fico assim, maravilhada, impactada, até porque demora para eu entender, né, assim, o que o Senhor tá falando, porque eu falo, meu Deus, o mesmo versículo, eu fico assim, pensando como que o Senhor, né, fala de várias formas, e aí, né, aqui é tão real, tão vivo, né, que a palavra é viva e eficaz, ou seja, cada hora, cada dia que o Senhor fala conosco, a palavra se torna viva, né? Vida para nós. E aí eu falei, meu Deus, tremendo, porque eu falei, mas aí foi quando o Senhor falou, tudo vai passar, né? E foi quando o Senhor falando assim, né? Eu falei, mas Senhor, nós já falou tanto desse versículo, né? Olha eu falando com o Senhor. Aí o Senhor falou assim, sim, mas aí ó, você vai entender. Foi isso que o Senhor falou, você vai entender. E foi quando que o Senhor começou a falar comigo, ó, disse o Senhor a Caim, né? Onde está Abel, teu irmão? Ou seja, que foi que quando o Senhor começou a falar para mim, tudo vai passar, tudo vai se cumprir. E por que o Senhor está nos levando a ler essa passagem falando aqui de dois irmãos, falando do primeiro homicídio, né? Porque o Senhor está nos falando assim que nada vai ficar sem se cumprir. E foi exatamente isso que o Senhor falou. Tudo vai passar. Tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra do Senhor. Mas aí foi quando o Senhor falou assim, tudo vai passar. Quando o Senhor diz tudo vai passar, que vai se cumprir tudo também aqui. Não tem como não se cumprir, até porque para se cumprir a palavra, foi quando o Senhor falou, tudo passa, a minha palavra não passa. E o que é a palavra? Também o cumprimento do Senhor. E foi quando o Senhor, né, começou a falar que aqui Caim achou que tirando a vida do irmão tá tudo certo. Não. O Senhor foi até ele, o Senhor, né, e foi aí como o Senhor falou, é muito forte ao meu coração. O Senhor vai pedir conta de cada um, como o Senhor falou ontem com a gente, né? Falou na sexta-feira. Então, assim, aqui o Senhor tá falando o quê? Que nada vai passar despercebido, não passa nada. Tudo vai se cumprir, tudo. Até a prestação de conta. E aí foi quando o Senhor falou, tudo vai passar. E aí, quando o Senhor falou, tudo vai se cumprir. Porque a palavra vai se cumprir, então ela tem que passar, né? Passar como? Vai se passar. Tudo que tiver que assim, nada vai ficar sem o Senhor, né, vir, né? Tanto aí foi quando o Senhor falou, eu falei, nossa, tremendo. Quando o Senhor falou, tudo vai se cumprir, tudo que o Senhor falou. E até o Senhor vir pedir conta de algo que a gente fez. E aí foi quando o Senhor falou tanto da parte que a gente, né, fez algo de bom, como a gente fez algo de ruim, porque a de bom, o Senhor vai, né, nos abençoar, vai se cumprir as promessas do Senhor, não falha. Mas o que a gente também está plantando de ruim, vai também, vamos prestar conta, o Senhor também vai vir. Ele tanto vem para nos dar as bênçãos, como ele também vem para nos cobrar, né? Nos pedir conta, como ele fez aqui com Caim. Não ficou ali, Caim tirou a vida e tá tudo certo. Não. Ah, mas Abel já morreu, né? Não, mas o Senhor veio ali saber de Caim, o que, né? E também foi quando o Senhor falando, muito forte ao meu coração, quando fala tudo vai passar, né? E a gente fala, tudo passa, né? Daqui a pouco já passa, sim, mas o Senhor tá dizendo, tudo vai passar, vai sim. Tanto que vai passar, que vai se cumprir. Tanto que o Senhor tá mostrando aí, eu falei, nossa, Senhor, mas eu fico assim, por que o Senhor levou a gente? Porque o Senhor tá levando a gente, né? A gente se preocupar mais com o que a gente pode impedir de ter a presença do Senhor, né? De receber tudo que o Senhor tem para nós. O Senhor não vai deixar de cumprir, não. E é tão tremendo que foi onde o Senhor falou, ele não é homem, né? Para que minta,
e nem filho do homem para que se arrependa. Então ele vai se cumprir sim, né? E foi quando o Senhor falou do quê? Que não pensa nós, né? Talvez a gente tem, né, que é só pensar na parte boa das bênçãos, né? Ai, eu mereço. Não, a gente não merece nada, é tudo pela graça, mas aqui o Senhor está nos mostrando claramente. E por que o Senhor não mostra a parte boa? Porque assim, lembra? O Senhor já está nos fazendo a gente parar e pensar, até porque eu fiquei pensando, né? É tão maravilhoso o Senhor que ele fala de várias maneiras, e desde sexta-feira o Senhor está falando com a gente. E aqui nesse versículo se resume: sexta-feira o Senhor falou o quê? Falando do amor também, falando exatamente que nós somos tutor do nosso irmão, nós somos responsáveis pelo nosso irmão, né? Lembra que lá no céu nós vamos ser todos irmãos, então a gente é tutor do nosso irmão, a gente é responsável pelo nosso irmão, tanto de ajudar, como também se a gente fizer algo, né? Então a gente vai responder isso pro Senhor. O Senhor tá desde sexta-feira falando isso pra nós, lembra de 3, né? E aqui ontem o Senhor falou qual parte pra gente? Ontem o Senhor falou também, né, do irmão, que o Senhor está perguntando, cadê o seu irmão, né? E ali o Senhor ontem falou tremendamente com a gente, né? Da gente também, que o Senhor colocar alguém, né, para nós não fazer acepção e também para a gente cumprir, né? Ou seja, para a gente saber que o nosso irmão, a gente amar, demonstrar o amor do Pai através do nosso irmão, né? Mostrando com o Senhor que a gente ama Deus, né? Como Deus amou nós, dando o seu Filho na cruz, e como que a gente demonstra esse amor? Amando o nosso irmão, não fazendo mal, não prejudicando, pelo contrário, amando, cuidando, ajudando, servindo, né? E aqui é tão tremendo, né? Que eu falei, nossa, e é maravilhoso, né? Porque hoje o Senhor estava resumindo de sexta, ontem e hoje. E domingo o Senhor falou muito forte sobre a paz, né? Que a gente tem que lembrar que, né, que o Senhor ele é o que traz paz. Ele não traz contenda, ele não traz divisão, ele não traz briga, ele traz paz. Domingo o Senhor falou muito, quando o Senhor me acordou falando sobre a paz, né? Eu até postei aí, né, uma foto do céu. E assim, é tão tremendo porque hoje o Senhor está falando exatamente o que para nós? Falando hoje o Senhor está resumindo aqui, vamos dizer, os 3 num dia, nesse versículo. Então hoje, né, o Senhor falando, né, na sexta o Senhor falou, né, do tutor do meu irmão, sou responsável do meu irmão. E ontem foi a parte que o Senhor falou o que com a gente, né? Onde está o teu irmão? Lembra? O Senhor nos está fazendo uma pergunta. Sexta o Senhor afirmou, né? Nós somos tutor, tá falando, ó, você é responsável pelo seu irmão. Lembre-se bem, então o Senhor, ontem, sexta-feira, o Senhor falou isso para nós. E ontem o Senhor falou, onde está o teu irmão? Né? E aí o Senhor tá tipo assim, cadê o seu irmão? É tão tremendo. E hoje o Senhor tá falando pra gente o quê? Tudo vai se cumprir. Tanto o bem que a gente fazer pro nosso irmão, né? Tanto o mal. Tudo vai se cumprir. Não vai passar nada em branco. E foi onde o Senhor falou, tudo vai passar. Então vai passar o quê? Vai passar, tudo aqui na terra passa, mas a palavra do Senhor se cumpre. E aqui quando ele traz falando de Caim pra gente, é para mostrar pra gente, né, tanto pra gente que é, né, vamos dizer, que é vítima, que foi como Abel, que nada, mesmo, vamos dizer, Abel, ele já, né, morreu, mas o Senhor não deixou passar em branco, o Senhor é justiça, o Senhor é justo. Abel partiu, mas o Senhor foi até Caim, e assim o Senhor está falando para nós. Então, isso daí também traz uma lição para nós, assim, não precisamos se preocupar com nada. O Senhor, Ele cuida de tudo, nós temos só que fazer a nossa parte. E se nós queremos desfrutar, né, saber que o Senhor vem também para nós, né, como Ele está falando, tudo se cumpre, tudo vai passar o cumprimento da palavra dEle, vai se cumprir, Ele vai, por quê? Porque a palavra tem que se cumprir, né? A Bíblia vai se cumprir tudo, então ele não vai deixar de cumprir as promessas dele. Então ele está falando pra gente, mostrando pra gente que da mesma forma que se nós fizer mal, ele vai vir, que nós também, né, vamos prestar conta, mas também se alguém fizer algo com a gente, o Senhor está falando, fica tranquila, segue em frente, porque eu vou pedir conta, nós não somos diferentes de Caim,
né? Então, aí foi tremendo, porque aqui o Senhor está dando exemplo de 2 irmãos, né? Abel e Caim. Só que o Senhor também está mostrando aqui para nós que vai se cumprir as promessas dele. Então, assim, não se preocupa com quem está fazendo maldade com você, porque você vai receber as bênçãos também, vai se cumprir as promessas na sua vida. E aí, às vezes a gente está se perguntando, Senhor, por que eu tô passando isso, né? Tanta coisa, né? Às vezes você vê maldade, você vê, né, a injustiça, você vê, assim, às vezes você está se questionando, fazendo pergunta pro Senhor. E aí o Senhor está falando, é necessário, tudo vai passar, porque tem que se cumprir. O Senhor já sabe tudo que nós vamos viver aqui na terra. Então, o que nós temos que estar olhando pro Senhor e saber que os Caíns, né, como eu falei antes, Judas, deixa eles com o Senhor vai pedir, o Senhor vai cobrar. E a gente foca em Jesus, porque aí nós vamos desfrutar da vida com abundância e vamos morar na eternidade. Entende? Vamos estar com o Senhor. E foi hoje, quando o Senhor falava comigo tremendamente sobre essa parte, né, que se a gente, né, o Senhor quer que a gente fique no caminho. Então, se a gente foi, né, fez como um Caim, fez maldade, hoje a gente está aqui com a misericórdia do Senhor, acordou, né? Então, assim, para a gente poder refazer de novo, pede perdão, se arrepende, né? E volta para o caminho, porque o caminho é Jesus. E é Ele que nós vamos para o céu, é através dele, Ele é o caminho. E é Ele que vai levar nós para morar na eternidade, no céu, que é eterno. E agora, se também você falar, mas eu fiz, né, eu não conhecia Jesus, eu não, né, então, hoje é o dia, entrega a sua vida a Jesus, pede perdão, se arrepende de todo o coração, né, porque o arrependimento é de coração, não vou fazer mais isso, não posso fazer mais isso, e aonde você se arrepende, pede perdão, né, e Jesus te coloca no caminho e te guia, né, a gente tá aqui, a gente não tá sozinho, o Espírito Santo tá aqui para nos guiar, para onde? Pra gente ir morar na eternidade, no céu, né, porque se a gente fazer maldade, achando que o Senhor não vai cobrar, vai. E é triste também, porque a gente sabia que nós vamos perder de morar na eternidade com o Pai, nós vamos pro inferno. Então, que nós possamos estar atentos. Por que o Senhor tá... Eu fiquei pensando, quando o Senhor tá falando de novo no mesmo versículo, é pra gente prestar atenção, pra gente entender. E aqui é um Pai amoroso. É bom isso? É ótimo, porque o Pai tá nos alertando, falando, olha, vigia, né? Porque às vezes a gente fala, mas isso não é um pecadinho. Não, pro Senhor não tem isso. Tudo que nós fazemos por um irmão, nós estamos fazendo pro Senhor. Nós entristecer um irmão, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. E aí, nós estamos fazendo para quem? É para o Pai. Então, que nós possamos pensar, né, hoje, lembrar, refletir, saber que a gente, assim, tudo vai se cumprir. As promessas do Senhor vai se cumprir. E o Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer nos abençoar. E não tem como o Senhor nos abençoar a gente fazendo mal para o nosso irmão. Não tem como. Mas o Senhor é amoroso, Ele é perdoador, Ele nos ama de tal forma, né? Ele já mostrou o exemplo dele, mas Ele está falando aqui, a minha palavra se cumpre. Nada vai ficar sem se cumprir. Então, que a gente reflete bastante nisso, né? Pense e que a gente tem tempo. Enquanto há vida, há tempo da gente refazer, se arrepender e pedir perdão e ficar no caminho com Jesus, pra gente morar tudo no céu. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, dizer que Tu és bom, maravilhoso, digno de toda a honra, de toda a glória. Pai, o Senhor é o início, o Senhor é o fim. Pai, eu quero só te louvar, Senhor, te exaltar, te dizer que Tu és bom, porque o Senhor nos alerta, o Senhor está nos falando de tantas maneiras, Pai, nessa passagem, falando da importância do amor do nosso irmão. Pai, que nós possamos, ó Pai, saber, Pai, que nós possamos ser verdadeiro, amando, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe aonde a maldade, Pai, nos purifica, Pai, nos perdoa, Pai, de todos os nossos pensamentos, livra, Pai, nós de toda maldade, nos passa, Senhor, com o Teu fogo, com o Teu sangue, nos libertando, ó Pai, de coração, ó Pai, maligno, ó Pai, de palavras, ó Pai, que vai entristecer o nosso irmão. Pai, derrama, Senhor, vem, Senhor, mostra, Senhor, com a Tua glória, Pai, que nós possamos, ó Pai, ter um arrependimento genuíno, Pai, que Teu Espírito Santo nos incomoda de uma tal forma, Pai, que nós não ficamos só na palavra, Pai, porque a Sua palavra é viva, é eficaz, ó Pai, Senhor, que o Senhor nos molda, Pai, essa é a minha oração, que nós possamos ser um coração ensinável, Pai, que nós possamos ser, Pai, uma nação, uma terra sarada,
amada, que ama, Pai, como o Senhor já deu exemplo do seu filho morrendo na cruz por nós. Pai, a minha oração hoje é essa, Pai, que a terra, Senhor, seja, Pai, filhos amados que amam o Senhor de todo o coração. Assim é minha oração hoje, Pai, que o Senhor nos molda, o Senhor nos purifica. No nome que há poder, que eu oro, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha, dá seu like, abençoa outras vidas. Tchau.